Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Jaqueline e hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. Eu vejo que a maioria das pessoas estão buscando se autoconhecer, entender como si próprio funciona, quais são as suas crenças, quais são os seus valores, como entender melhor as suas emoções, e tudo isso está englobado no autoconhecimento. Então, como é um tema muito importante, justamente por esse motivo, quero trazer ele de uma forma muito objetiva e que vai trazer luz aí na sua vida, te ajudar, né? E como todo processo requer paciência, requer dedicação, mas esse é um ato de coragem e um ato que liberta. E assim como ocorreu na minha vida, você pode mudar a sua de uma forma extraordinária, que é autoconhecimento. Como que funciona isso? Tá, conhecer a si mesmo. Sim, você vai trabalhar exatamente isso no autoconhecimento. Você vai conhecer a si mesmo. Mas para você conhecer, você precisa entender como somos formados. Porque em cada fase da nossa vida, a gente vai aprendendo muitas coisas com o nosso ambiente. E o ambiente diz muito, muito, muito mais do que a gente imagina. Como que era? Era organizado, era bagunçado, tinha muito conflito, não tinha conflito? Como que as pessoas, elas se comportavam? Como que as pessoas agiam uma com a outra? Como que me tratava? E a partir disso tudo a gente vai criando a nossa identidade, a nossa imagem. Em cada fase, até a fase atual, a gente vai aprendendo e é como se a gente colocasse um óculos e esse óculos fosse a nossa forma de enxergar a vida, de dar significado à vida. Ou melhor, posso também dizer, esse óculos significa a nossa programação. E aí você precisa trabalhar isso entendendo qual é a sua programação. Todos nós temos. E a partir do momento que chega na nossa vida e essa programação ela começa a nos atrapalhar, em certos momentos, aí que a psicologia entra na nossa vida, para nos ajudar a se entender, a resolver aquilo que está em conflito e que a gente possa viver uma vida mais saudável, mais tranquila, mais em paz com si, em paz com o outro, e não existe nada melhor do que isso. A gente também tem o nosso próprio temperamento. Por exemplo, tem uma criança e essa criança ela pode ser mais extrovertida. Então, essa tendência, esse temperamento que ela já tem, por natureza, biologicamente, vai fazer com que ela tenha escolhas. E essas escolhas vão ser uma. Já a pessoa, a criança, na verdade, que ela é mais introvertida, ela vai escolher viver outras coisas diferentes dessa outra. Isso é muito importante também mencionar. E aí a gente já começa a entender como somos formados. Temos essa programação que a gente vai aprendendo durante a vida e também temos essa parte já biológica, nossa própria, que é o nosso temperamento. Acredito que já deu para entender, a princípio, como somos formados, como nós funcionamos. E aí, o processo de autoconhecimento entra nessa parte. A gente precisa entender e, se for necessário, mudar certas coisas. A gente tem duas vertentes. Você pode escolher um determinado caminho para você começar a se autoconhecer. Ou então, vai acontecendo várias coisas na sua vida, vários acontecimentos, e esses acontecimentos te levam a uma determinada coisa que você tem que trabalhar no autoconhecimento. Então tem essas duas coisas. Por exemplo, uma situação te chateou. Tá, qual foi o pensamento que eu tive naquele momento? Qual foi a minha emoção? É boa ou ruim? E qual foi o meu comportamento? E aí você vai fazendo perguntas para si mesmo e essas perguntas elas vão te direcionando.
Uma coisa que ajuda bastante, no princípio, é você se auto-observar. É uma capacidade que a gente chama de metacognição na psicologia. Então, recapitulando, primeira coisa, você precisa entender como funciona. Como você funciona? Bem, tem essa parte temperamental, que é biológica, e tem a minha programação, que foi tudo que eu aprendi até aqui. Essa programação eu vou entender no autoconhecimento. Beleza, tem a segunda parte. Tá, por onde eu começo? Eu posso escolher, eu quero entender mais sobre os meus valores pessoais. Então eu vou pesquisar, ou eu quero aprender mais sobre mim em relação às minhas próprias limitações. Tá, então eu vou aprender sobre as minhas próprias limitações. Você escolhe. Ou então você pode deixar as coisas virem para você. A situação que chateou, você não sabe o que aconteceu, você pode começar a pensar nos seus pensamentos, no seu comportamento, o que te chateou no outro, o que você pode melhorar. Então é deixar os acontecimentos virem. E a outra coisa é em relação a se tornar consciente. Como assim, Jaque? Se tornar consciente dos seus pensamentos. Como que eu faço isso? Atenção plena. Estar no presente. Você pode se conectar com o presente através dos sons, da sua própria respiração. Por isso que muita gente medita, chega num determinado ponto do dia, senta um pouco, medita, presta atenção na sua respiração, ouve a sua respiração, entrando, saindo. Sente a sensação do corpo também, a textura. Quando você pega algo, você sente, pode sentir se é áspero ou não, sabe? Quando você tá lavando a louça, você sente a textura da bucha, sente o copo. Todas essas coisas, todos esses elementos, eles te puxam pro presente. E aí a sua mente, ela só consegue trabalhar com um único foco. Qual é o único foco? Ou ela fica muito aqui nos pensamentos, ou ela fica no presente. Então, ficar no presente, trazer esse foco ativo, esse momento vai fazer com que você consiga prestar mais atenção no que está acontecendo internamente. E por isso que é muito vantajoso na hora de se autoconhecer, entender quais são os seus sentimentos, as sensações do seu corpo, entender o que você está pensando e refletir e fazer um jogo de perguntas. Você senta, eu indico que você pegue um caderno para você, escreva tudo que você está sentindo, escreva o que aconteceu naquele dia, que te chateou. É uma forma de você colocar tudo para fora. E aí você lê tudo aquilo depois, né? Um outro momento você lê tudo aquilo que você escreveu. Você pode ter uma outra interpretação. Escrevendo, você pode olhar a sua evolução também. Então, por isso que eu acho muito importante expressar, pegar o que tá aqui dentro, não reprimir e colocar pra fora. E esse colocar pra fora te traz lucidez. E é uma das primeiras coisas que a gente precisa, tanto pra gente se organizar mentalmente, tanto pra gente entender como que a gente funciona, quais são os seus medos, quais são as nossas próprias limitações, o que eu mais sinto, qual é o padrão que tende a se repetir na minha vida, porque a gente tem certos padrões de comportamento, entender quais são os padrões que se repetem muitas e muitas vezes, padrões esses que são prejudiciais muitas vezes. Então, o autoconhecimento, ele abraça tudo isso, ele te traz lucidez, ele te traz liberdade. Espero que tenha ajudado bastante nesse momento a trazer um esclarecimento do que é exatamente o autoconhecimento, e aí você pode trabalhar de diversas formas. Eu trouxe uma forma de se trabalhar, na verdade duas formas de se trabalhar. A primeira é você próprio escolhendo o que você quer, o que você
entende, bem, eu preciso melhorar e entender mais sobre os meus valores. Então eu vou lá e pesquiso sobre valores pessoais e vejo o que é importante pra mim. Ah, eu vejo que eu preciso melhorar tal coisa. Aí eu vou lá e pesquiso essa questão. Ou então eu deixo a vida vir, trazer pra mim aquilo que eu preciso melhorar naturalmente. Outra dica é escrever, ajuda bastante, eu faço, eu tenho o meu caderninho, tá aqui do meu lado. Toda vez que eu tenho uma questão que eu não entendo bem, tá uma confusão aqui dentro, eu pego, fico sozinha, saio de perto das pessoas mesmo, entendo o que eu estou sentindo naquele momento e depois eu volto, sem nenhum problema. Volto, converso, rio. Aí quando eu vejo que tem um problema, eu me afasto, entendo o que tá acontecendo, depois eu volto. Eu funciono assim. Não sei como vocês funcionam. E eu espero que vocês possam entender cada vez mais. É isso, gente. Fica com Deus. Lembre-se que o processo de autoconhecimento, ele demora, ele é demorado, mas ele te traz uma liberdade muito maior do que você possa imaginar. É isso. Clica aqui em gostei. Escreva o que você achou desse vídeo, se te ajudou ou não, o que pode melhorar. E é isso. Beijo e tchau.